Salve, cartoleiros! Que saudade que eu tava de vocês, de gravar vídeo aqui pro nosso canal do Espião. Esse ano tamo junto, o Espião foi top 8.000 nacional em 2022, esse ano a gente vai por mais. Olha só, galera, esse vídeo é para falar de nomes da rodada número 1. Não vou entrar em detalhe de valorização, não vou entrar muito em detalhe desses cálculos para valorizar, não. Esse vídeo é só para falar de jogadores que têm um potencial de pontuar bem na rodada 1, tá? Então não vou falar de nomes que estão bem no ano, como por exemplo o Cepelini do Cuiabá, o Bruno Rodrigues do Cruzeiro, um dos poucos que está salvando no Cruzeiro. O foco aqui desse vídeo são nomes para a rodada de número 1 com chances de pontuar e de valorizar. Mas antes vamos falar aqui do plano de sócio do Espião, galera. Promoção exclusiva para você que estava assistindo esse vídeo no canal do YouTube aqui, ó, de R$ 79,90 por R$ 74,90. Manda um inbox lá no Instagram do Espião, o Espião Cartola FC, e fala que você veio pelo vídeo do YouTube, que você vai ganhar esse desconto. Pagou uma vez, R$ 74,90 para quem está vendo esse vídeo. Você pagou uma vez, fica até o final do ano cheio de conteúdo exclusivo. O time do Espião que foi top 8.000 nacional, galera, a escalação vai ser exclusiva para o plano de sócio. Então não perca essa oportunidade, vários conteúdos, quem já é sócio gosta bastante. Agora, sem mais delongas, vamos falar de nomes para a rodada de número 1, começando pelos atacantes. Galera, tem alguns nomes aqui que tá meio complicado por causa do mínimo para valorizar, né? Você tem aqui o Suárez, o Cano, o Gabigol, que são bons nomes, mas vão precisar fazer pelo menos aí 11, 12 pontos para começar a valorizar. Então, esses caras para rodada 1, que é um foco mais de ganhar cartoletas, vai ter um vídeo especial do Espião explicando exatamente como funciona o cálculo. Para essa rodada, esses caras são caras para se deixar de lado, tá? Para não pensar tanto, né? O próprio Alberto também, que teria que fazer mais do que um gol contra o Cruzeiro. Eu acho que ele tem chance de fazer um gol, o Guedes, mesma coisa, mas teria que fazer mais do que um gol. O mesmo se aplica para o Dudu, para o Rony e para outros jogadores. Mas o Pedro, galera, o Pedro nessa temporada, ele tem 16 participações em gol em 13 jogos. Então quando a gente fala do Pedro, assim, a gente tá falando de um jogador que tá, assim, acima da média, né? E pega o Curitiba, então é um jogo muito favorável. Eu acho o Pedro um baita nome, eu acho que sim, esse mínimo para valorizar aí, perto dos 10 pontos pro Pedro é pouco. Ele tem chance de fazer 1, 2, quem sabe até 3 gols. O Pedro, para mim, é um excelente nome para rodada. O mesmo serve pro Hulk, tá aqui com 16 cartoletinhas. Por quê? Pro Hulk, acho que 16 cartoletas, galera, um mínimo para valorizar, 8, assim, um golzinho, o Hulk geralmente faz, né? Então ele tem potencial de fazer mais que isso. Então eu acho que o Hulk também é um nome bem interessante para você que quer investir, que é um jogador um pouquinho mais caro, tá, galera? Vamos falar de outros nomes aqui, um pouquinho mais barato, com um potencial maior. Eu já vou direto aqui pro Paulinho. Galera, Paulinho do Galo tá muito bem nessa temporada, né? Quem acompanha aí sabe, quem tem uma noção aí dos números dos jogadores sabe. Vou pegar a informação aqui do quantidade de participações em gols por jogo do Paulinho, tá? Para vocês terem noção, o Paulinho tem nada mais nada menos do que 6 gols e 4 assistências em 10 jogos. Então, o Paulinho, para mim, tá com um potencial muito, muito forte, tá? Na verdade, perdão, em 13 jogos. O Paulinho tá com um potencial muito forte de passar aqui desse mínimo para valorizar dele. Tem um confronto, para mim, que vai ser um confronto em aberto com vários gols. Então, de cara, já é um atacante que eu falo que é interessante. O Arthur do Bragantino, galera, olha só, o jogo é contra o Bahia, uma das piores defesas do campeonato, mas eu acho que eu recomendaria ali tanto o Arthur quanto o Alejandro. O Arthur é um jogador que a gente sabe que finaliza muito, tem uma média básica boa, né? Então, Espião, me fala aí, quanto tá a média básica do Arthur nessa pré-temporada? Tá 3,78, né? O Arthur tem uma média de 2,4 finalizações por jogo. Então ele chuta muito, cria média básica, vai estar com o mínimo para valorizar perto de 3,5, 4. É um bom nome sim. Mas o Alejandro, galera, o Alejandro tá melhor no ano, né? Se você for olhar aí os números do Alejandro, a gente tem que... enquanto o Arthur só tem 4 participações em gols até agora, numa quantidade bem alta de jogos, o Alejandro tá um pouquinho melhor que ele, tá com 6 gols e 3 assistências em 15 jogos, né? Então tá ali com mais ou menos 0,6 participações em gol por jogo. E os dois valendo o mesmo preço, eu acho que vale, né? Nome um pouquinho mais ousado para você, Biel, Gabriel Teixeira, do Bahia, né? Galera, nas minhas contas aqui, o Biel tá fazendo uma excelente pré-temporada, tá? Além de ter uma média básica de 3 pontos, ele tem 5 gols e 4 assistências em 16 jogos. Então eu acho, sim, bem possível que o Bragantino seja vazado. Eu acho que o Biel tem grande chance de participar desse gol. Então olha só, o Biel aqui aparece também como um nome que para mim tem boa chance de valorizar. Postinha ousada, tá, galera? 2 apostinhas ousadas. Gabriel Peck e Pedro Raul. Se você acha que o Galo não vai vazar, se você não vai
com o Everson, galera. Eu acho que são dois nomes bem interessantes. Pedro Raul, 7 gols e 3 assistências em 13 jogos. Gabriel Peck, 6 gols e 1 assistência em 13 jogos. O grande diferencial é que o Peck tem uma média básica muito boa, tá com 3,72 de média básica na temporada. Então acho que ele pode surpreender sim, né? E o Pedro Raul a gente sabe que é artilheiro, a gente só espera que não tenha pênalti pra ele bater, porque o cara, ele erra todos os pênaltis. Né? Um jogo fácil aqui pro Breno Lopes, mas a minutagem dele não me agrada, né? Bruno Rodrigues pra mim é um bom jogador, mas não pra primeira rodada, né? Acho que pra sequência do campeonato. Como eu disse, esse vídeo é de dicas para a primeira rodada, né? Vamos dar uma pesquisada aqui nos jogadores que estão como dúvida, né? Porque esses jogadores aqui também podem ajudar, né? Acho que de todos aqui, considerando o preço, eu ficaria de olho muito aqui em Vitor Roque e Pablo, né? Que o Atlético Paranaense vai enfrentar um time frágil, que é o Goiás. Então acho que ambos, mais o Roque, né? Que o Roque é um fenômeno, né? O menino é simplesmente um dos principais nomes do nosso futebol, tratando-se aí de sub-20, né? Do Mundial, futebol mundial, inclusive, né? E o Pablo, que também é um jogador ali. A grande questão é saber se ele joga mesmo. O próprio Cebolinha, pelo confronto potencial, também acho que vale, tá, galera? Eu vou fechar minhas recomendações aqui, não vou montar time agora, vai ter um vídeo para montar o time, e agora a gente vai falar de meias. Então vamos falar dos meias que são dúvidas ou prováveis, né, galera? Vamos agora pensar um pouco em como a gente vai armar o nosso meio de campo. Eu volto a repetir aquela questão do mínimo para valorizar, né, que desempenha um papel muito complicado nessa primeira rodada. A gente tem Veiga e Arrascaeta com mínimo para valorizar perto de 10. Eu acho que o Arrascaeta consegue fazer um gol no Curitiba, eu acho que o Veiga consegue fazer até mais do que um gol no Cuiabá, mas se eles só fizerem isso, eles ainda têm chance de desvalorizar, galera. E é complicado, né? Porque ele vai ter uma boa pontuação e ainda vai te tirar a cartoleta, né? Nas primeiras rodadas a gente quer aqueles jogadores com mais potencial de estourar. O Terans eu já acho que desses é o que tem chance maior de estourar, né? Porque o confronto contra o Goiás, em tese, para mim é mais favorável. O Terans, ele é mais protagonista do time, né? O Terans aí tá com praticamente uma participação em gol por jogo nesse ano. Então, mesmo que o mínimo para valorizar do Terans seja perto de 10, 9, entre 9 e 10, eu acho que vale arriscar se você já não tiver um jogador mais caro, né? O Terans, eu acho que eu não acho que quem tá indo de Terans tá louco, não. Para mim, apesar do mínimo para valorizar estar alto, eu também acho que vale. Arias mesmo a ressalva, né? 14 mínimo para valorizar entre 7 e 8, né? Putz, eu não duvido que ele vá ter uma participação em gol contra o América, mas ele teria que fazer mais que isso, e eu acho arriscado, mesmo vale para o Carlos Depena, né? Andrei Santos também é um excelente jogador, né? Jogador de nível europeu, mas para a primeira rodada, tanto ele quanto o Zé Rafael, eu acho que talvez tenha um problema aí de passar do mínimo para valorizar, que vai estar perto ali entre 6 e 7 cartoletas. Né, galera? Então, esses são jogadores que, apesar de eu gostar, realmente gosto, eu não vou recomendar. Um nome para ficar de olho, eu acho que é um nome que eu tô pensando se entra no meu time ou não, que é o Patrick, cara. Patrick é um dos principais jogadores de média básica nessa pré-temporada, tá muito participativo no time do Atlético Mineiro. Vamos para dados aqui do Patrick, galera. Patrick, ele tem já 1 gol e 2 assistências em 10 jogos, uma média básica de 4,71. Patrick, ele tem uma média de 2,8 desarmes por jogo. Tá muito bem nesse time do Atlético. Eu acho que um jogador que tem sim potencial de passar ali dos 5, 5,5, que deve ser o mínimo para valorizar dele. Então, apesar de ser um pouquinho mais caro, eu acho que quem tá de Patrick tá bem, né? Os meias do Grêmio, eu vou falar de 3 de uma vez, tá? O que mais me agrada é esse aqui, que tá em dúvida, infelizmente, porque tá passando por umas recuperações de lesão, né? Mas é o Cristaldo. Galera, o Cristaldo, ele tá fazendo uma belíssima pré-temporada. E vamos falar em números do Cristaldo. O Cristaldo tem 3 gols e 6 assistências em um total de 10 jogos e uma média básica de 3,84. 3,84. Né? Além de ter 1,6 de desarme por jogo, ele tem quase uma finalização por jogo. Cristaldo está muito bem no ano. A gente sabe que o Santos é um dos candidatos a rebaixamento. Não vamos tapar o sol com a peneira aqui, né, galera? E eu acho que o Cristaldo tem boa chance, sim, de ir bem, né? O Bitelo, a gente já sabe que é um jogador qualificado também. Um jogador que, para mim, tem chance, sim, de ir bem. Também tem uma média básica muito agradável. Ele tem 4,15 de média básica no ano, com 4 gols e 2 assistências. Um jogador também que eu acho que tem potencial. O Vina, galera, o Vina acabou de chegar, né? Mas eu acho que, assim, quem joga cartola aí há mais tempo sabe do potencial do Vina. O Vina ali tem 2 gols em 6 jogos, né? Mas eu acho que pode ser, sim, que o Vina venha surpreender, né? O Jair tá muito bem de média básica, eu sei, tá com quase 5 pontos de média básica, mas não sei se ele vai fazer muito mais que isso, né? Então, eu acho que é um nome que pra primeira rodada talvez eu pensaria, né?
Vai ter gente falando dos meias do América, né? A gente tem o Juninho do América aí também. Eu acho que o Juninho tem, sim, alguns números interessantes, 2 gols e 4 assistências em 12 jogos, mas acho que vai ser um jogo complicado. O Fluminense é um time muito bom, um dos 5 times que mais conquistou SG na temporada. Eu acho que tem chance do Fluminense não ser vazado. Galera, Gabriel Menino, eu tô vendo ele em muitas escalações. Galera, e os números do menino, pra mim, assim, né? Ele tem 3 gols e 1 assistência em 14 jogos. Mas assim, né? A maioria dos jogos ele não participa de gol, né? Acho que pode ser, né? Que ele vai lá, faça um partidaço contra o Cuiabá. Pode, né? A média básica dele tá 3 pontos. Né? Às vezes não vai desvalorizar muito. Mas eu acho complicado, tá, galera? O Wellington Rato, pra quem quer apostar também. O Wellington Rato esse ano, no time do São Paulo, ele tá devendo um pouco, tá, galera? Ele tem 1 gol e 3 assistências em 13 jogos, né? Números, assim, ok para baixo, né? Então acho também um jogador para ficar esperto aí, que talvez seja complicado de escalar. Vamos passando aqui também. O Maurício achou uma apostinha, mas para mim não tá no meu topo. Matheus Fernandes, eu quero falar desse nome também do Bruninho, tá? 2 meses do Bragantino, que para mim tem potencial. O Bruninho a gente já começa exaltando aí que é um bom jogador, tem 4 gols e 1 assistência em 13 jogos na temporada e 3 pontos de média básica. Então acho que o Bruninho, desvalorizar ele não vai. Se você colocar o Bruninho no seu time, acho muito difícil ele tirar a cartoleta e ele tem um confronto potencial. O Matheus Fernandes já não tem tantos gols na temporada, mas tem uma média básica aí perto de 4,65. Então, se ele fizer uma boa partida de média básica, é capaz de valorizar. Eu confesso para vocês que eu prefiro sempre o jogador que tem potencial de decisão. Então, para mim, tanto o Bruninho quanto o Cristaldo são jogadores que no momento estão ganhando as vagas no meu time, tá, galera? Pochettino aí, né, a contratação do Fortaleza, a gente não tem muitos dados para trazer dele de média no estadual, muito porque o Footstats, que é o fornecedor de scouts do Cartola, não cobre, né? Mas ele tá ali com uma média bem mais ou menos, né? Não sei. Pode ser que ele faça um bom jogo, mas eu tenho o meu pezinho atrás. E agora esse meio que acabou de entrar nos mais escalados, galera, é o Vitor Bueno, porque realmente está numa temporada muito boa, 4 gols e 3 ou 4 assistências, não lembro de cabeça, né, mas ele está com uma média de participação muito alta e tem um confronto muito favorável, né. Eu vejo muita gente pensando no Watson, galera. O Watson, ele teve aquele jogo ali, fez um jogaço ali que ele fez 2 gols, mas ele não tá muito assim, imitando nesse ano, não, né? Tá com 2,9 de média básica, 3 gols e 1 assistência em 11 jogos, sempre teve um jogo que ele fez 2 gols. Não sei não, viu, galera? Demais nomes aqui, galera, eu gosto, olha só, para Cartola, eu acho que o nome que vai ser interessante esse ano, né, que ele tá sendo titular, né, ele tá voltando aos poucos para titularidade, mas é o Alisson do Cruzeiro, que eu acho que talvez alguém, se você fizer uma apostinha no Alisson, eu acho interessante, tá, galera? 4 cartoletinhas, ele tá sendo titular, apesar de não ser provável no Cartola, tá com 4,25 de média básica. Acho que o jogo contra o Corinthians, se tiver tendência a ser pegado, acho que o Alisson faz pelo menos 5 pontos e vai ser uma valorização quase certa, tá? Então são esses os nomes para a primeira rodada de atacantes e meias. Vamos falar agora de defesas, galera. Zagueiro é muito complicado, né? Porque a gente sabe que temos 2 zagueiros muito bons no jogo aéreo no Brasil, e esses zagueiros, eles estão custando 18 cartoletas, então esses zagueiros aí, até mesmo se eles pegarem o SG e fizerem 5 pontos, eles tendem a desvalorizar. O Murilo e o Gustavo Gomes são zagueiros que estão fora da realidade para a primeira rodada, onde o foco é a valorização, né? Quando a gente fala de zagueiro assim, não está tendo nenhum zagueiro esse ano que está, além deles, né, se destacando assim, nossa, aquele zagueiro ali está fazendo muito gol, aquele zagueiro ali tá mito de média básica, né? O zagueiro é uma posição ali que para Cartola, galera, muito dificilmente a gente tem isso, né? Participações em gols aí de zagueiros esse ano tá bem tímido, a gente não tá tendo um zagueiro artilheiro assim, não. Então a gente tem que pensar muito no SG nessa rodada. A gente sabe que o Palmeiras provavelmente vai ser o grande candidato a SG, né? Então vamos falar de outros times aqui que tem um potencial lá de SG, que talvez possa conquistar a gente. O Grêmio tem um potencial, então tem o Bruno Alves a 8 cartoletas, né? Um zagueiro do Flamengo também, ele a 7, pode ser que o Flamengo conquiste esse SG, sim. No Atlético Paranaense a gente tem tanto o Thiago Heleno, tá? Quanto aí fica a dúvida por enquanto, né? Pedro Henrique tá em dúvida com o Zé Ivaldo, se eu não tô enganado. Pedro Henrique com dúvida se Zé Ivaldo é 1 a 5 ou 4 cartoletas, pra mim, erro não, galera. Taca um no banco, outro titular e vão pra rodada, né? No caso, o Pedro Henrique titular e o Zé Ivaldo no banco. Não tem muito segredo, acho que é dos potenciais que eu tô gostando mais. O Bruno Mendes também acho que tem um potencial interessante. Tem muita gente falando assim, Espião, mas Bruno Mendes, como é que ele tá de média básica, né? Que é isso que a gente quer saber no final do dia, né, galera? No final do dia, a gente gosta de calcular essa toda essa média básica. Não tá muito alta, não. Tá 1,64, né? Sem gol, sem assistência, né? Maurício Lemos também me perguntaram, né, do Galo.
Tá bom de média básica? 2,18, tá bem fraquinho assim, mas também é um jogador, se você acredita nesse SG do Galo, eu acho que vale. Ou você quer cercar ali o Everson, né? Você não quer ir com o Everson, mas você quer ir com o SG do Galo para dar uma equilibrada. O próprio Kahneman também, né? O Kahneman, vocês lembram que o Kahneman já foi muito mito de cartola, né? Mas na época das RBs, né? Agora tá só com 1,23 de média básica na temporada em 12 jogos, né? Aquela época das RBs foi uma época diferenciada. Quem viveu, viveu. Agora é outra época. Pode arriscar também no zagueiro do Bragantino, apesar de eu achar que o Bragantino não pega SG. Então, Bruno Fux também não tá fazendo uma excelente temporada de média básica, né? Só um bom zagueiro, mas para cartola a gente sabe que isso não entra em campo. Às vezes, se você quiser arriscar aqui no SG do Fluminense, também não vejo uma má ideia colocar o Davi Braz, não, tá, galera? Demais times, pra mim, não tem chance de SG, então vou parar nesses nomes as minhas indicações. Agora vamos falar de lateral, porque o lateral, né, galera? O lateral é aquela posição que se desce pra fechar a defesa só com lateral, você pode fazer isso no Cartola Express, mas no Cartola clássico, assim, a gente não pode. Então, os laterais, eles têm atrativos que vão além do SG, né, para a primeira rodada. Tem gente falando aí muito do Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas tá muito bem no ano e tal, né? Então, vamos olhar os números do Ayrton Lucas. 2,36 de média básica, 1 gol e 2 assistências em 13 jogos. Na maioria dos jogos, o Ayrton Lucas tende a fazer só SG, uma pontuaçãozinha ali média, né? Não sei, né? Piquerez é monstro também, mas é a mesma situação. Acho que esses dois jogadores, se perderem SG, as cartoletas vão lá embaixo. Juninho Capixaba, quando a gente fala de Juninho Capixaba, a gente está falando simplesmente de um dos melhores laterais do Cartola. Não só foi do ano passado, como esse ano também está muito bem. Vamos trazer alguns números do Juninho Capixaba aqui nessa temporada. O Juninho Capixaba, que nessa temporada tem média básica 4,22, né? Não tem gol nem assistência, mas ele tem uma média básica muito alta. Eu acho que o Juninho Capixaba das cartoletas vale, porque eu acho que ele não vai desvalorizar mais que uma cartoleta, ao meu ver. E se ele pega o SG, se ele participa de um gol, ele deve estourar. Então, eu acho que o Juninho Capixaba é uma excelente opção. Mesmo a 10 cartoletas, eu acho que é baixo o risco de uma zicada do Juninho Capixaba. Ainda mais agora que a gente não tem mais o passe incompleto. Reinaldo também eu acho uma aposta válida. Ainda mais que o Soares errou os últimos 2 pênaltis. Se ele for titular, será que ele bate o pênalti? Não sei. Olha, galera, Saravia também, olha só, tem números interessantes no ano, tá? Tem uma média básica aí de 2,66, mesmo com uma minutagem baixa. Eu acho um nome interessante. Então, a gente vislumbrando aí esse SG do time do Corinthians, o Fagner tem 3 assistências já e 2,46 de média básica. Nome interessante. Fábio Santos, um dos batedores de pênaltis do Corinthians, nome interessante também, né? Temos aqui outros laterais que eu acho que vão ajudar durante a temporada. O Sander, que tá com muitas assistências, né? O próprio Pumita. Esse maluco é absurdo, galera. Pumita Rodrigues no ano, melhor lateral em pontuação para Cartola no ano, tá? E ele tem 2 gols e uma assistência em 13 jogos e uma média básica de 4,70. Ele tem 39 desarmes em 13 jogos, absurdo. Pumita para mim vai ser um enorme mito de média básica nessa temporada. Mas jogo contra o Atlético, né? Eu acho que se ele fizer um bom jogo, ele vai fazer 4 pontos, vai valorizar uma merreca, né? Não acho que ele pega SG nem participa de gol. Então, é um nome que eu deixaria para as próximas, não para essa, né, galera? De Plácido também, não para essa rodada, mas para a próxima. De Plácido tem 11 desarmes em 2 jogos pelo Botafogo. 11! O maluco também tem tudo aí para ser um dos gratos destaques. Marcos Rocha, galera, é unanimidade se ele jogar. Não tem conversa. Você não tem 11 jogadores, um técnico e um capitão essa rodada. Você tem 10, porque o Marcos Rocha tem que estar no seu time. Eu garanto pra você, que se você pegar no final do ano, lá no final de dezembro, o top 100 do Cartola, mais de 90 times vão ter escalado o Marcos Rocha na primeira rodada. Pode anotar aí, pode gravar, tá? Porque não tem jeito, galera. Qualquer um que joga Cartola sabe que é muito tentador, né? O Marcos Rocha está com 2,93 de média básica, foi muito beneficiado com o fim dos passes incompletos, que ele tentava muito. Então, assim, Marcos Rocha é um jogador que tem uma tendência absurda de valorizar, tem uma tendência absurda de participar de gol. PSG não tem conversa. Varela não está com grandes números na temporada, mas pelo preço vale. Dodô não me agrada muito para Cartola. Para mim, se ele não pegar o SG, ele vai flopar. Eu acho que o mínimo para valorizar dele vai estar perto de quase 2,5 a 3. Então, cuidado, tá? O Andrés Hurtado é um nome interessante. É um dos laterais com mais participações em gols, né? Tem 5 assistências em 14 jogos, tem uma média básica baixa, de 1,66. Mas é um nome para se tentar, né? O Alexander também, às vezes, se você quiser
arriscar esse SG do Flu também. É um nome interessante, galera. O próprio Pedrinho aqui do Atlético Paranaense não tem números absurdos na temporada, mas tá custando 4 cartoletas, tá com o mínimo para valorizar muito baixo. Eu também acho que para essa primeira rodada é um excelente jogador. Demais jogadores eu acho que não vai pegar o SG, então não vejo nenhum grande atrativo aí para se escalar, né? Vamos terminar aqui com goleiros, os goleiros para a rodada. Galera, eu vou falar uma coisa muito polêmica. Eu acho que não hack do goleiro, eu acho que nessa primeira rodada, quem simplesmente escalar um goleiro que não vai jogar e não colocar no banco e zerar com o goleiro não é uma estratégia muito absurda, não. Porque os bons goleiros para a rodada estão muito caros. O Everton, o mínimo para valorizar 10, que isso? O Everton vai pegar o SG e vai desvalorizar. A mesma coisa o Cássio, perto entre 9 e 10. Os goleiros, para mim, com muito potencial, eles, mesmo com o SG, devem desvalorizar, essa é a minha opinião. O próprio Bento aí, que vai estar perto de 6 pontos, o mínimo para valorizar. E aí, galera, a gente vai passando desses caras, vai sobrando pouquíssimo goleiro. Vai sobrando aí, galera, Cleiton já é um goleiro que a gente sabe que entrega paçoca demais, com mínimo para valorizar 4. Não, assim, tá alto 4 para valorizar. E é o Cleiton, né? Galera, é o Cleiton. Não dá nem para defender ele. O Adriel, do goleiro do Grêmio, tá com mínimo para valorizar perto aí de 3. Cara, se o Grêmio toma o gol, ele vai desvalorizar. E mesmo com o hack do goleiro, vou botar um titular que não vai jogar e botar o Adriano no banco. Se ele fizer um ponto, ele entra e desvaloriza, né? E aí desvaloriza alguma coisa. O próprio Everson, que tá o goleiro mais escalado, galera, de onde tá surgindo essa certeza toda no SG do Everson? Ele pode até pegar SG, claro que pode, todo goleiro tem chance, mas eu não vejo o Atlético como a grande defesa do campeonato, nem o Vasco como grande time de ceder SG. Então, assim, pra mim essa rodada se resume a Adriel e Everson. E mesmo assim, o Everson acho que tem pouquíssimas chances de SG, né? Então, assim, eu penso assim, vamos supor, o Grêmio e o Galo perdem o SG, cara, esses dois vão desvalorizar. E pra mim são os dois goleiros mais prováveis. Eu acho que vai chegar no final da rodada, os goleiros, assim, dos 20 goleiros a gente vai ter uns 5 valorizando e os goleiros que a galera nem pensou. Então, pra mim, eu não vou fazer, porque, lógico, eu vou tentar a pontuação, inclusive eu devo ir de Adriel. Mas, galera, tudo diz que a gente vai perder cartoleta nos goleiros, hein? E eu acho que o camarada que colocar aqui, anular o goleiro, põe um goleiro que não vai jogar, que vai tá machucado e se deixa sem banco e zera o goleiro, esse cara acho que não tá errado de todo, hein? Polêmica. E técnico, galera, mesma coisa, né? O técnico, a gente tem aí uma quantidade restrita de técnicos com chance para valorizar. Eu acho que, assim, nesse começo de cartola, eu acho que você pode colocar aí que os técnicos vão fazer pelo menos 2 a 3 pontos, agora que não tem um passe incompleto e o bônus da vitória, né? Então já pode começar a pensar em técnicos com mínimo para valorizar 4 pontos, né? Renato Gaúcho, por exemplo, perto de 6, tá meio alto, né? Tem que fazer um jogaço. Se não fizer um jogo bom, desvaloriza. Diniz, Abel Ferreira, mesma situação. Então acho que os técnicos para a gente pensar, na verdade, estão do Vitor Pereira para baixo, né? A gente sabe que o Flamengo é um time que produz independente do técnico, então a gente pode aí pensar também no Vitor Pereira. Acho que não tem problema, quem for escalar ele é 9 cartoletas, acho que ele tem potencial de fazer uma boa pontuação e render para quem for escalar. Mesmo vale aqui para Pedro Caixinha e Paulo Turra. Para mim, eu estou entre os dois. Eu acho que o Paulo Turra, além de custar 5 cartoletas, tem um confronto mais favorável. Para mim, o Atlético é um time mais organizado. O Goiás é um adversário mais fraco. Então, para mim, entre Pedro Caixinha e Paulo Turra, que vão estar com um mínimo para valorizar perto de 3 e pouquinho, eu prefiro Paulo Turra. Então essas são as minhas 2 recomendações de técnico mais ousado aqui no Vitor Pereira. Galera, foi muito bom mais uma vez voltar aqui, fazer vídeo, produzir conteúdo. O nosso time do canal, que é o time aberto, vai ser postado sempre no Instagram e no Twitter do Espião, perto do fechamento do mercado, além da prévia do time no nosso canal aqui, toda rodada, se assim permitir o nosso senhor. Vai ser o canal do Espião, esse é o nome do time. Galera, esse time, a diferença do time do canal do Espião pro time do sócio é o seguinte: o time do sócio vai entrar em ligas pagas. Eu vou colocar dinheiro para competir com o time do sócio. O canal do Espião não. Só que ano passado, quem lembra que eu comecei o time do canal do Espião na rodada 17, viu que ele foi quase tão bom quanto o time dos sócios, né? É porque eu mudava ali, tinha rodada que eu mudava 2 peças, no máximo 3. É um time simplesmente que eu pego as peças que estou em dúvida, que eu não coloquei no sócio e coloco aqui, né? É só isso, a base, o raciocínio é o mesmo, não é um time maluco, não é um time que eu botei o pé no freio, de forma alguma, é só um time com alternativas e é um time que tem tudo para mitar, porque ele foi muito perto nas rodadas que ele teve do time do Espião, que ficou no top 8 mil nacional no passado com 3.141 pontos. Então vamos lá, galera, muito obrigado.
obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção. Em breve a gente volta com um vídeo só para falar de valorização na rodada número 1. O cálculo certinho não é 0,45 que o pessoal está falando. Ano passado foi 0,52, esse ano vai aumentar mais ainda porque as pontuações aumentaram com o fim do passe incompleto e da vitória do técnico. Não perca mais conteúdos para esse. Segue o Espião Cartola FC no Twitter, no Instagram e no nosso canal. Se inscreve aí, dá aquela moral pro Espião. Muito obrigado, um abraço. Tamo junto!